Meu caro senador Regufe, eu tive ontem a oportunidade de pessoalmente manifestar também a minha solidariedade. E quero lhe dizer que dei um abraço à Carolina, em nosso nome, de todos os senadores, para que ela, como mãe, e esse é o primeiro filho, o Felipe, e ele certamente, quando tiver noção das coisas que estão acontecendo ao seu redor, vai se orgulhar muito do pai que tem. Pelo compromisso aqui nesta casa, pela forma de atuar, pela responsabilidade que tem com as questões nacionais, com a juventude. O senhor é um jovem senador. E quero lhe dizer também que estamos fazendo um requerimento para que também seja adotado e oficializado o Dia do Prematuro, que não apenas em homenagem ao seu caso, porque é um senador, mas porque outras iniciativas aqui na casa foram tomadas. Faço até questão e registro de um projeto do senador Aécio Neves, que amplia o prazo de licença maternidade para mães com filhos prematuros. Foi votado com uma boa discussão na Comissão de Assuntos Sociais, e eu penso que essas iniciativas beneficiam muitas mães que são trabalhadoras, funcionárias públicas, servidoras, professoras, e que nessa condição têm um direito maior, porque o cuidado do pai e da mãe é fundamental. Então, abrace a Carolina, o primeiro filho. O senhor não vai... Esse momento que o senhor está passando é um momento difícil, mas é um momento também, a cada minuto, a cada dia que passa, como disse o senhor agora, de ontem para hoje foram 12 gramas de aumento de peso do Felipe. Então, que Deus o abençoe e siga esse caminho, que Ele lhe dê, certamente, ao pai e à mãe, muitas alegrias. Senhor presidente, eu quero agradecer também ao senador Waldir Raupp por ter mencionado aqui a relatoria que eu fiz da lei que tratou de estabelecer uma governança mais qualificada aos fundos de pensão, que é muito importante para as empresas, não apenas para as empresas estatais, mas para todas as empresas em que fornecem esse trabalho para os nossos trabalhadores. Queria também registrar, senador Fleury, a alegria de o senhor estar hoje se filiando, ter me comunicado que, como representante do Estado de Goiás, um produtor rural reconhecido, um líder, está se filiando ao meu partido, ao Partido Progressista, que amplia para 7 senadores a nossa bancada. Então, muito obrigada, senador Fleury. Mas eu queria, hoje, sair um pouco desse debate que nós vamos ter agora, full time, quer dizer, o tempo todo, senador Moca, nós vamos ficar concentrados nessa questão até o julgamento final pelo Senado, que passa a ser um tribunal político no caso do impeachment. Eu vou sair um pouco porque esse tema vai ter celeridade a partir de segunda-feira, quando uma comissão especial formada por 21 senadores vai decidir quem será o seu presidente, o seu relator, e vamos trabalhar com toda a responsabilidade, autonomia, isenção, neutralidade, com base na legalidade e na constitucionalidade deste processo. Não podemos fugir disso e faremos, sem dúvida, um trabalho com muita responsabilidade de todos os senadores, não apenas dos 21 senadores, membros dessa comissão especial. Mas eu estou preocupada com o dia de hoje, com o dia a dia do cidadão, da cidadã, dos brasileiros que estão perdendo seus empregos. Hoje, nós recebemos a má notícia de que o desemprego aumentou em 10,2%, o maior aumento da série histórica feita pelo PNAD, que é a estatística feita pelo IBGE, e isso foi iniciado, esse cálculo, essa estatística, em 2012. Pela primeira vez, a taxa da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o chamado PNAD, atinge 2 dígitos. O índice ficou bem acima do registrado no mesmo período de 2015, quando chegou a 7,4%. A população desocupada somou os desempregados, caros colegas senadores, 10.400.000 brasileiros desempregados. E também atingiu o maior patamar desde o início desse cálculo, que foi em 2012. Esse indicador mostrou uma forte alta, principalmente comparando-se ao mesmo período, março de 2015, quando o contingente subiu 40%. Diante do trimestre de setembro a novembro, o avanço foi menor, de 13,8%.
Esse número, 10.300.000 pessoas desocupadas, é um número recorde. É a maior estimativa já vista no PNAD até hoje. A força de trabalho do Brasil está maior. E está maior porque cresceu o número de desocupados e não porque aumentou o número de ocupados, afirmou o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo. Segundo ele, esse aumento da população desocupada já era esperado. Há uma questão da sazonalidade, uma vez que janeiro e fevereiro são meses de dispensa de trabalhadores temporários, e o que é importante analisar nesse momento é o quanto avançou ou o quanto caiu em termos de população ocupada. Quantas pessoas perderam emprego em intensidade em relação à série histórica dessa pesquisa? Mas 10 milhões de desempregados é muita gente, é um universo enorme, é uma população de uma cidade inteira que está desocupada. E isso é o que me preocupa nesses dias. Ontem também, senadora Thaídes, foi registrada uma queda de 7% em relação a 2015, março de 2015, em relação à arrecadação federal, a arrecadação de impostos. Então, esse conjunto de fatores preocupantes é que me traz à tribuna para dizer que nós temos, ao mesmo tempo, sem, de nenhuma maneira, ferir o rito do processo que vamos examinar aqui, com a comissão especial que será instalada segunda-feira, é também manter o olhar sobre esses problemas que o país está enfrentando, para que este vazio não permita que se agravem essas dificuldades econômico-financeiras. E é exatamente nessa medida que eu aqui venho trazer esse alerta. Vale lembrar também que nós, nessa semana, vimos o governo ter encaminhado ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2017, que chegou ao Congresso na última sexta-feira, trazendo estimativas de receita que podem agravar ainda mais a crítica situação de penúria dos nossos trabalhadores. É que nessa proposta está incluída a CPMF, como se ela já tivesse sido apreciada pelo Congresso Nacional e ainda não foi. Então, é uma projeção daquilo que depende de uma aprovação da Câmara e do Senado em relação a um tema relevante. E a estimativa, portanto, que o governo faz é de uma arrecadação adicional por conta da CPMF, que é apenas uma previsão de 33 bilhões de reais. Então, eu trago também isso por conta exatamente dessas questões relacionadas às dúvidas que temos em relação a esse ambiente para aprovar. Queria dizer aos senhores também, e para encerrar, para obedecer o meu tempo, senador Dário Berger, senador Lazier Martins, agora na presidência, dizer que hoje o ex-ministro, professor Delfim Neto, que apoiou o governo Dilma, apoiou o governo Lula, e hoje ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo, intitulado Profecia. Eu vou tirar apenas alguns dos destaques desse artigo do professor Delfim Neto, que diz: o Brasil vive um momento triste e angustiante. É o resultado de uma acumulação de equívocos quase inacreditáveis no tratamento da política e da economia. Eles acabaram se autoestimulando, a política e a economia, e produziram uma disfuncionalidade organizacional que precisa ser enfrentada com energia e urgência. Por isso eu estou falando exatamente na questão da urgência. O Poder Executivo, segundo a avaliação do ex-ministro, perdeu a confiança de uma maioria significativa da sociedade e, com isso, seu protagonismo e sua capacidade de coordenar o Poder Legislativo para aprovar as medidas corretas para enfrentar os graves problemas que temos pela frente. O exemplo mais claro, escreve Delfim Neto, é que nem sequer o razoável programa proposto pelo ministro Nelson Barbosa, aparentemente com apoio da presidente, pôde ser aprovado. No campo da economia, no final do texto do professor Delfim, o desastre não foi menor.
depois de uma excelente administração em 2011, quando corrigiu alguns excessos do ex-presidente Lula, a presidente iniciou um intervencionismo voluntarista com a destruição do setor elétrico, com a baixa de juros reais, sem os alicerces fiscais necessários, com a valorização do câmbio para combater a inflação e com o inacreditável prejuízo imposto à Petrobras e ao setor sucroenergético. Então, esses assuntos e essas questões todas do dia a dia dos brasileiros. Isso não falei ainda da inflação, que a cada dia corrói um pouco o poder aquisitivo de todos, especialmente das classes assalariadas com salários mais baixos, que não podem comprar, uma semana depois, o mesmo que compravam na semana anterior com o dinheiro. Então, é isso que a sociedade está cobrando de nós, um pouco mais de agilidade e de atenção. E eu desejo, sinceramente, que, mesmo que esta comissão esteja trabalhando, o Senado possa andar, assim como a Câmara, nessas matérias que são relevantes para o país, cuidando para que esse desemprego, em vez de subir, caia o mais rapidamente possível. Muito obrigada, senhor presidente.